Já. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Esperamos que todos tirem bom proveito. É isso mesmo, o que Mailove acabou de dizer. Nós vamos comentar agora uma série de comentários que faremos nos nossos vídeos sobre o último livro da Bíblia. Esperamos que você tire bom proveito dos nossos comentários. Como nós já falamos, Apocalipse, não é? Nos Estados Unidos, lá em Hollywood, ultimamente eles fizeram um filme, há pouco tempo atrás, né? Intitulado Apocalipse Contagem Regressiva, ou só contagem regressiva, né? Então, eles estão fazendo, mostram uma série de eventos que eles chamam de eventos apocalípticos. Também eles mostram o holocausto nuclear, né? Também que está ameaçando a estabilidade global. Eles mostram esses acontecimentos que parecem estar chegando aceleradamente, mas também chamando como cenário apocalíptico. Mas nada melhor para explicar o próprio livro Apocalipse é a Bíblia. Então nós acharemos para este livro as interpretações em outros livros da Bíblia também, para entendermos então o que Deus deixou para a nossa vida, principalmente o plano que Ele tem para a nossa vida futura, na eternidade. Muito bem, agora vejam só, então, Apocalipse é contagem regressiva. Todo mundo sabe que a palavra Apocalipse, a tradução certa é revelação. Então, se a gente falar revelações do Apocalipse, nós estamos falando revelação das revelações, né? Mas a história da humanidade, ela tem sido marcada por pretensos profetas aí, que fazem profecias que não se cumprem, que não encaixam com o que a palavra de Deus está dizendo. Nós estudaremos agora um pouquinho só sobre a origem deste livro. Como já dissemos, Apocalipse é revelação, né? Revelação. Então, vamos ver o que diz a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, bem no início, sobre este livro. Como que ele se originou, como ele apareceu na história e como ele veio parar aqui junto com os outros livros da Bíblia. No capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. No versículo 11 diz assim, ele estava tendo a visão e o anjo disse para ele assim: o que você está vendo, né, o que vês, escrevem num livro e envia-os às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas eram lá
da Ásia Menor, onde o apóstolo São João era muito conhecido desta irmandade. Então, como começa então este assunto? Vejam bem, como se originou este livro? É a própria Bíblia nos dizendo como o livro se originou. Então, ele está mostrando em primeiro lugar que este livro estava onde? Estava com o próprio Deus eterno. Ele tinha este livro que passou para Jesus, foi o que nós acabamos de ler, não é? Jesus passou para seu anjo, mandou seu anjo vir e notificar a João, o seu servo, as coisas que haviam de acontecer. E no versículo 11 nós acabamos de ler que São João recebeu a ordem de escrever, né? E ele escreveu, é claro, né? Escrever o que ele recebeu, as visões que ele, e enviar para 7 igrejas lá da Ásia Menor. Mas agora, quem era João? Das mãos de Deus chega nas mãos de João para escrever. Veja bem, João junto com Pedro e Tiago eram os que ficavam sempre perto de Jesus. São João, ele presenciou várias coisas lindas que está escrito na Bíblia, nos dias de Jesus, vários acontecimentos, que, como, por exemplo, a ocasião em que Jesus foi na transfiguração, foram os 3 que estavam lá, né? Também foi o único discípulo que não fugiu quando prenderam Jesus. Foi o único discípulo que acompanhou Jesus lá naquele julgamento completamente contra as leis da época. Ele estava junto. E também ele é o único discípulo a quem Jesus confiou os cuidados da mãe de Maria. E ele foi cuidado por Maria. Também São João, ele foi o primeiro, depois que, assim que ele ficou sabendo que Jesus tinha sido ressuscitado, a primeira foi Maria Madalena, que viu Jesus, né? Que foi lá no sepulcro. Ele foi correndo lá no sepulcro para ver se era realmente Jesus, não estava lá. Então a Bíblia, ela também declara que São João era uma pessoa de um temperamento forte, né? Ele vivia na beira da praia pescando, mas era daquelas pessoas que qualquer coisa, a coisa não ia bem, né? Se houvesse algum desaforo, como dizem, ele não levava desaforo para cá. Por isso, até ele era chamado de filho do trovão. Mas, vejam só, esse discípulo, através dos 3 anos e meio que ele esteve com Jesus, ele aprendeu lições de mansidão, de humildade, de amor, não é? E ele foi crescendo isso na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E assim ele teve condições de ser o homem, como depois mais tarde ele tornou-se um homem manso, meigo, e também obedecendo uma experiência, um conhecimento experimental do Salvador como nunca ninguém teve. São João, esse homem que escreveu, esse discípulo de Jesus que escreveu. Muito bem. Agora nós vamos. São João era assim, um homem muito bom, mas ele foi convidado
convidado para ir até o quê? Lá na presença do imperador, como o apóstolo São Paulo, São Pedro também foram convocados a ir a Roma. E como nós lemos em Apocalipse 1, versículo 9, ele foi preso em Patmos, né, por causa da palavra de Deus, do testemunho que lhe dava. Os principais judeus odiavam São João. Agora, como disse, como Pedro e João ele foi convidado a ser julgado por sua fé em Roma, né? João, segundo a tradição, São João foi lançado num caldeirão de óleo fervendo, né? Como não aconteceu nada, miraculosamente ele ficou dentro daquele óleo fervendo, mas Deus o protegeu. Então o imperador, não sabendo o que fazer com São João, disse: então pega esse velho aí, vai, manda ele lá para ilha de Patmos preso, né? E lá então ele ficou, isso foi no ano, mais ou menos, aconteceu no ano 95 a 96 da nossa era. Agora, Patmos funcionava como uma prisão uma prisão do Império, né, de segurança máxima. E vejam só qual seria a sua influência. Não mais seria sentida no meio do povo, é isso que eles queriam. Agora, esse exílio lá em Patmos, foi lá que ele recebeu as lindas revelações que nós vamos comentar nos próximos vídeos, entende? As revelações, né? No próximo vídeo nós vamos comentar a primeira visão que o apóstolo Paulo teve lá na ilha. Que Deus te abençoe, my love. Que desses conhecimentos nós possamos tirar cada dia mais proveito para a nossa vida também, através do livro de Apocalipse. Aguarde, no próximo vídeo nós vamos começar agora a comentar a primeira visão que ele teve lá na ilha.